Desse texto com os irmãos. Versículo 2 diz assim, Levítico 16, versículo 2: Disse, pois, o Senhor a Moisés: Diz a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Com isto, Arão entrará no santuário com um novilho. Repita comigo esse versículo: com um novilho. Mais forte: com um novilho, para expiação do pecado, e um cordeiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica santa de linho, e terá ceroulas de linho sobre a sua carne. Cingir-se-á com um cinto de linho, e se cobrirá com uma mitra de linho. Estas são vestes santas, por isso banhará a sua carne na água e as vestirá. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes. Repita comigo: 2 bodes. Ou seja, quantos bodes? 2. Para expiação do pecado, e um cordeiro para holocausto. Quem pode dizer amém? Pode aceitar, glorificando o nome do Senhor. Irmãos, com muito temor de Deus e tremor, eu vou estar ministrando a palavra da parte do Senhor para a igreja de Jesus. Que os irmãos saiam daqui nesta manhã conscientes do que é que Deus requer de mim e que requer de você. Quando nós nos debruçamos diante da palavra para ministrar para a igreja, o primeiro a ser exortado, a ser às vezes até mesmo mastigado, somos nós que estamos preparando, porque nós não estamos lançando, porque vem do céu, passa pelo aquele que vai ministrar e é levado à igreja. Então, os irmãos, não saiam daqui sem receber o que Deus tem para o seu coração. Você pode dizer como Samuel: fala, Senhor, mais forte, que o teu servo ouve. Mais uma vez: fala, Senhor, que o teu servo ouve. A minha boca agora é a boca de Deus aqui nesta manhã. Amém. Eu vou falar tudo que Deus colocou no meu coração. Amém. Porque a igreja ela precisa ser edificada, não é sobre palavras humanas, nem teologias, nem filosofias, mas sobre a palavra de Deus. No conceito antigo, Deus ele tinha muitas formas de se aparecer entre o povo. Deus às vezes usava profeta para falar com o povo. Alguns eram rejeitados, até mortos, presos. Mas Deus nunca deixou de falar no meio do seu povo. Mas às vezes Deus mesmo, ele queria ter essa intimidade diretamente com o povo de Deus. E Deus havia ordenado a Moisés para que ele fizesse ali o tabernáculo, e tudo foi feito conforme a ordem do Senhor. Ele também fez, por ordem de Moisés, por ordem do Senhor dada a Moisés. Moisés ordenou a Bezalel, e ele fez também a arca da aliança, de madeira de cetim, revestida por dentro e por fora de ouro. Havia 4 argolas, aonde também seria colocado 2 varas, que a qual era a forma de se carregar. 4 homens carregando a arca do Senhor. Dentro da arca, nós sabemos muito bem que havia ali a réplica, ou seja, ali estava a pedra com os 10 mandamentos, estava ali também a vara de Arão que havia florescido, e também estava ali um pote com um pouco de maná, a qual ali estava sobre aquilo ali uma tampa chamada propiciatório. O próprio Deus, quando ele queria vir ao povo, ele descia no lugar chamado Santo
santos. O tabernáculo tinha um lugar que chamava santuário, ou seja, um lugar santo. Mas após o véu havia uma divisão, e ali estava, depois do véu, a arca da aliança. E era sobre a arca que Deus descia em uma nuvem e falava ao sumo sacerdote. Mas observa que Deus havia separado a família de Arão para o sacerdócio. A Bíblia diz lá no Salmo 133, quando Arão ele foi ungido, era símbolo do Espírito Santo. Quando aquele óleo foi derramado, que descia a cabeça, a barba e descia até as orlas das suas vestes, estava ali o homem sendo separado para poder adentrar ao lugar santo dos santos. Mas para entrar lá não poderia ser de qualquer jeito. Ele teria que se apresentar um novilho, ou seja, para chegar até depois do véu, até aonde estava a arca, e aonde o Senhor Deus descia em uma nuvem e parava sobre aquele propiciatório, ou seja, a tampa da arca, era necessário derramamento de sangue, ou seja, sem o sangue não havia remissão. O sacerdote teria que ofertar uma oferta primeiramente por ele e depois pelo povo, ou seja, ele não poderia se apresentar de qualquer maneira. Ele teria que ter uma veste apropriada, feito de linho puro, e apropriada de primeiramente tomar um banho ou se lavar a sua carne, vestir aquela veste, se preparar para encontrar com Deus de Israel diante da arca da aliança. Mas observe que aconteceu um fato anterior, que Deus disse para Moisés: diga para Arão, para ele não entrar na minha presença, para que ele não morra. Deus, em dado momento, até o próprio Arão não poderia entrar à presença de Deus de qualquer jeito. Ele teria que se preparar, caso contrário, ele morreria. Arão ainda estava um pouco contristado, porque Deus já havia ceifado, ou seja, matado os seus dois filhos, Nadab e Abiú. A Bíblia diz que Abiú e Nadab, de forma irreverente, eles acenderam o incensário, algo que era somente o sumo sacerdote deveria fazer. E ele acendeu o incensário e foi perante a presença de Deus. Sabe o que aconteceu? Eles morreram, eles foram fulminados diante da presença de Deus. Eles ficaram lá, e diz a Bíblia Sagrada que Deus orientou a Moisés: chama a Misael e Eusafã, filho de Uzias, tio de Arão, e manda recolher os defuntos de diante da presença de Deus. Eu não sei se você já está entendendo o que Deus está dizendo. Diante de Deus, Ele não aceita defunto. Diante de Deus, Ele não aceita nada impuro. Deus quer ver você de pé. Se tiver alguém aqui nessa situação, eu te digo uma coisa: só tem duas coisas a fazer: ou nós sepultamos, ou Jesus ressuscita aqui nesta manhã. Mas eu prefiro ficar com a segunda opção, e na autoridade do nome de Jesus, Jesus vai ressuscitar. Jesus vai ressuscitar o ministério aqui nesta manhã. Jesus vai ressuscitar pessoas que estão vivendo uma vida de qualquer jeito. Ele te chama para chegar mais perto. Mas prepara-te, é preciso se lavar, vestir as vestimentas de linho para se apresentar diante de Deus, para que não morra. Deus então usou Misael e Eusafã. E eu quero dizer para os irmãos, espiritualmente dizendo, Deus ainda usa Misael e Eusafã, carregadores de defunto. Eles estavam lá na igreja primitiva também, quando Ananias e Safira morreram porque brincaram com Deus, carregaram defunto diante da presença do Senhor. E eu quero dizer, não é diferente dos dias em que nós estamos vivendo. O Espírito Santo, ele vem para trazer vida, ele vem para trazer comunhão, e ele está aqui nesta manhã. E se você estiver nessa situação, fica tranquilo, o Espírito Santo está aqui e ele vai te levantar. Não adianta querer manter defunto
a sua comunhão com Deus. Vai lá, tira os defuntos da presença do Deus Todo-Poderoso. Misael e Eusafã entram até a presença de Deus. Eles pegam as próprias túnicas daqueles homens irreverentes. A Bíblia vai dizer no capítulo 10, versículo 9, que eles faziam isso embriagados. Tem pessoas que ficam brincando com Deus, irmãos. Eu estou falando assim que com temor e tremor de Deus. Não brinque com a presença de Deus. O mesmo Deus que estava com Israel está com essa igreja aqui de Murici. Então vamos fazer as coisas com reverência, com temor, porque o mesmo Deus, ele continua dizendo: sede santo, porque eu, Senhor, sou santo. Mas Deus não olha título, Deus não olha posição. Ele age do mesmo jeito que age contigo, ele age comigo, ele age com esses homens aqui, porque todos nós somos carnais e precisamos nos posicionar diante do Deus que é santo. Vai lá, Israel, Deus afã, tira os defuntos da presença de Deus, porque Deus não tolera. Sabe para onde vocês vão levar eles? Leva eles para fora do arraial. Eu quero dizer nesta manhã, o Senhor vai tirar todo tipo de defunto, tudo aquilo que tem atrapalhado a obra de Deus crescer. Eu estou falando isso aqui na autoridade e na unção, e quem é espiritual está entendendo. Deus vai tirar os impedimentos, nem que ele mate, mas ele vai tirar, porque ele é o Deus dessa igreja. A glória dele aqui neste lugar. Não vamos seguir o caminho de Nadab e Abiú, mas vamos nos comportar, irmãos, como um membro do corpo de Cristo. É de responsabilidade nossa de nos posicionar diante de Deus. Não é para você respeitar homens, não, é respeitar aquele que é o dono da obra. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda Deus disse para Arão: não rasgue as suas vestes, não cubra as suas cabeças. Ou seja, solamente era filho de Arão. Arão viu seus filhos sendo carregados, porque brincaram com Deus. Brincaram com Deus e colocaram fogo estranho. O único fogo que tem que estar no meio da igreja é o fogo do Espírito Santo. E eu quero dizer para os irmãos, já foi aceso desde o primeiro hino que o irmão Paulo louvou. Esse fogo está aceso e vai só, nunca mais vai apagar. Enquanto nós não saímos dessa terra, a igreja vive no fogo, está no fogo, anda no fogo e vai ser arrebatada no fogo, porque o Espírito Santo está conosco. Deus não permitiu Arão rasgar suas vestes, que era a forma de humilhação. Não cubra a sua cabeça, Arão. Mantenha-se firme. Deus o tomou. Deus matou aqueles dois jovens irreverentes, porque queriam apresentar-se diante de Deus de qualquer forma. Mas Deus disse assim: Arão ainda estava um pouco meio machucado por dentro, porque eram filhos. E aí Deus vai no capítulo 16 dizer para Moisés: diga para Arão, quando ele chegar diante do Senhor, que ele se reverencie, para que ele não morra, que ele se lave na água, que ele se vista as vestes sacerdotais de mim, para se apresentar diante de mim, e ainda oferece novilho perante o Senhor em favor dele, para que ele não morra. Mas eu não vou falar muito aqui do cordeiro, parece um pouco fora do momento aqui, mas eu observando o que está dentro. O versículo número 5 é o que eu quero finalizar aqui, que diz assim: e da congregação dos filhos de Israel tomarás, repita comigo mais uma vez, tomarás 2 bodes.
Mais uma vez, tomarás. Mais uma vez, o Senhor mandou tomar 2 bodes. Mas o que tem a ver bode com a ceia do Senhor? O bode, irmãos, era um tipo de animal que para nós, comparando com ovelha, é bem diferente. Mas não é isso que eu quero frisar. Não é bem o bode, mas o sacrifício do bode. Bode parece ser algo para dentro do povo de Deus não muito aceito e parece um pouco negativo. Mas quem escolheu o tipo de animal bode foi o Deus que é santo. Eu quero é bode. E Deus falou para aquele povo, para aquela congregação: você toma 2 bodes. Aqueles 2 bodes seriam apresentados perante o sumo sacerdote. Deus disse: olha, esses 2 bodes, Arão haveria de lançar sorte, uma sorte pelo Senhor e uma sorte pelo emissário. A Bíblia diz que quando Arão tomava aqueles 2 bodes, aquela sorte que seria jogada, uma seria para o Senhor, aquele seria o bode que iria ser sacrificado, e o outro bode seria pelo emissário. Aquele primeiro bode que haveria de ser morto, Arão teria que matar aquele cordeiro, e com aquele sangue, só com aquele sangue, ele tinha a possibilidade de passar o véu, ou seja, adentrar ao lugar santo. Aquele bode era sacrificado pela congregação, ou seja, por toda a nação de Israel. O segundo bode seria levado por um emissário. Se nós formos notar aqui, está exatamente de acordo com aquilo que nós já pregamos, ensinamos. O sangue do Cordeiro de Deus nos purifica do pecado, mas aquele sacrifício do bode era para todo aquele povo de Israel. Não era bem o bode, mas o sangue do bode. Ele adentrava com sangue até a presença do Senhor, e com o dedo ele jogava sobre a arca da aliança, aonde estava a presença de Deus. E aquele sacrifício, aquele sangue ali, o Senhor extirpava o pecado do povo. Mas tinha um segundo bode. Se nós formos notar aqui, o segundo bode seria um bode emissário. O sacerdote Arão colocaria as suas 2 mãos sobre a cabeça daquele bode, confessava o pecado de todo aquele povo de Israel. E havia um homem que ele se vestia, e ele era chamado de emissário. Ele pegaria aquele bode com aquela culpa de todo o povo que o sumo sacerdote havia colocado sobre a cabeça daquele bode, e ele era enviado para o deserto. Lembra de alguém que foi para o deserto? O Espírito Santo é o emissário. Conduziu Jesus lá para o deserto para ser tentado pelo diabo. 40 dias Jesus jejuando. Depois a Bíblia diz que ele teve fome. E quem aparece lá? O diabo para tentar. Mas a Bíblia também nos mostra que Jesus foi para o deserto. Diferente do bode, ele passou a temporada lá, mas Jesus volta vitorioso e cheio da glória e da presença do Espírito Santo e da virtude. Ele sai de lá vitorioso. Ele foi fazer o que lá no deserto? O Espírito Santo que levou para vencer o diabo por mim e por você. Ou seja, ele venceu, e nós que estamos seguindo os passos dele também venceremos. Aquele homem queria conduzir o bode para o deserto. Ele ia deixar o deserto lá, errante, em um deserto, e por lá mesmo aquele bode morreria com a culpa daquele povo. Mas observe uma coisa: se nós formos analisar aqui, o escritor aos Hebreus, capítulo 9, ele diz assim: se o sangue de touros, de novilhos e de bodes e um pouco de cinza fazia com que o povo se santificava, agora imagina o sangue do Cordeiro. Imagina o sangue do Cordeiro. Imagina o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro que João viu quando ele vinha ao seu encontro às águas do Rio Jordão. João, ele diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nesta manhã nós podemos dizer que é manhã
que você é fraco, que você não vale nada, eu quero te dizer, Deus vai levantar você aqui nesta noite, nesta manhã, preparada com as armas para lutar como guerreiro de Cristo, como guerreiro de Cristo, e nada poderá ficar diante de ti. Sabe por quê? Deus está renovando a sua força nesta manhã. Deus está renovando a sua força nesta manhã. Deus está renovando a sua força nesta manhã. É comunhão, é comunhão. Eu quero que você segure agora na mão da sua irmã, do seu irmão que está aí do seu lado, por gentileza. Assentado mesmo, você vai dizer com a alma e com o coração voltado para Deus. Levanta-se a mão para o céu junto aí. Isso, louvado seja o nome do Senhor. E você vai bradar e dizer assim: o sangue de Jesus, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Quem pode glorificar Ele aqui nesta manhã? O seu pecado, o meu pecado, o nosso pecado, através do sacrifício de Jesus, já foi pago. Então eu, você, nós não devemos mais nada para o diabo, porque o sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, nos purifica de todos os nossos pecados. Quem pode sentir a presença dele aqui nesta manhã? A nuvem descia sobre o propiciatório, mas a glória, a nuvem de Deus está agora sobre nós aqui nesta manhã, e nós vamos sair daqui fortalecidos e renovados. Crente que não fala mais em línguas, que falou uma vez, duas, Jesus vai te renovar aqui hoje, se você acreditar no poder e na virtude do Espírito Santo. Você vai sair daqui curada nesta manhã, você vai sair daqui curado e restaurado, porque a nuvem de Deus está aqui sobre nós neste lugar. Receba de Deus essa palavra e renove as suas forças. Levanta, não é hora de parar. O Senhor está dizendo que não é ainda tempo de parar e nem de descansar, é tempo de marchar, diz o Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Estou sentindo a presença dele aqui neste lugar. Você daqui a pouco vai estar participando da ceia do Senhor, e você vai estar lembrando da morte desse Cordeiro, Cordeiro que morreu por nós e que pagou o preço por nós, e nós devemos nos comportar com muito temor diante dele, porque ele está aqui nesta manhã. Ao pegar esse pão, você não vai comer o pão, você vai estar comendo ali o símbolo do corpo de Jesus. A massa do pão, ela é batida, os irmãos sabem muito bem, e quanto mais batida, mais fica um pão melhor. Lembra de Jesus? Jesus já pegou a cruz, irmãos, com o olho roxo, porque deram um murro nele. Jesus já pegou a cruz com um calor bem grande aqui sobre a sua massa cefálica, porque colocaram uma coroa de espinho e bateram bem forte com uma cana, a ponto daquelas espinhos entrar na sua fronte, e o calo que ficou. E daí por diante, irmão, só foi pancada. Os homens mais fortes de Roma, os soldados mais violentos, estavam ali para poder maltratar um malfeitor. Para eles, mas para nós é o Cordeiro de Deus. Jesus morreu, não foi por mim, foi por você, o Senhor, foi em nosso lugar. A nós que devemos estar lá morto, mas graças a Deus Ele assumiu tudo por nós, levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados, levou sobre si. E agora nós podemos dizer que, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus voltar hoje, nós vamos subir ao encontro dele. Jesus voltando hoje, esse mundo vai esquecer de nós, vai só ficar a memória. Cadê aqueles irmãos lá de Mucurici? Não estão mais aqui, porque Jesus levou para si. Louvado seja o nome de Jesus. Que nesta manhã você tome com temor e tremor de Deus. Se você está diante do Senhor nesta manhã, você vai tomar esse cálice alimentando, lembrando daquele sacrifício. Jesus morreu por mim. Aleluia. Nós vamos nesse momento estar louvando ao Senhor comigo,
enquanto eu convido os nossos... Consagrando agora os pães como símbolo do corpo de Jesus. Mas antes eu queria que o pastor Antônio fizesse a leitura oficial da ceia do Senhor, e após nós vamos apresentar os pães ao Senhor. Nós vamos ler a leitura de Paulo, Primeiros Coríntios 11, 23 a seguir, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém. Amém. Bendito Deus e poderoso Pai celestial, meu Deus, consagra, santifica esse pão. Senhor, também limpa nosso coração, perdoa nossas fraquezas, dá o teu Espírito Santo. Senhor, santifica para que comamos como o corpo de Cristo, para a glória do nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando o Senhor? Vê o louvor aí, 53. Enquanto isso, nós vamos partir. Jesus vai ser
Senhor, representando agora o sangue de Jesus. Eu estou sentindo a presença dele aqui tão gloriosa, irmãos. Nós vamos sair daqui fortalecidos mais uma vez, em nome de Jesus. O pastor mais uma vez vai estar orando agora, consagrando o cálice ao Senhor. Senhor Jesus, graças nós te rendemos, Senhor. Abençoa esses caras, que termo de sangue para nos limpar. Dê vitória, todo o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Glória ao nome de Jesus. Esses cálices aí agora representam o sangue de Jesus, como ele fez naquela noite. Assim também está sendo agora nesta manhã. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Adoramos o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. É o sangue de Jesus. Toma pensando no sacrifício dele. Glória a Deus. agradecer ao Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Se possível, você puder chegar mais perto da sua irmã, abraçar ela aí. O seu irmão pode ser de ladinho mesmo aí. Isso. Nós vamos agradecer ao Senhor juntos, né? Porque é mais uma vitória que o Senhor nos tem concedido. Eu tenho certeza que já estão saindo aqui pessoas renovadas e fortalecidas pelo Espírito Santo.